eu soube assim que foi a primeira ocupação organizada de Florianópolis, com movimento organizado e tudo. E eu participei desse evento junto com meu marido, que era fotógrafo, José Luiz da Rocha. Ele foi convidado pelo movimento, eu acho que era, se eu não me engano, pelo Capron ou o movimento que tinha na época, que estava organizando, e era assim, era uma organização que não podia falar para ninguém o que ia acontecer naquela noite, né? Então todo mundo tal, e eu fui acompanhar ele. Na época eu era jornalista, mas já tinha um jornalista, o Geraldo, que estava fazendo a cobertura, e aí eu fui acompanhar ele fazendo as fotografias para o movimento, para o jornal e para o movimento. E aí, assim, participei de toda a madrugada de ocupação, que foi uma coisa, assim, uma experiência muito rica para mim em termos de questão humana, questão de solidariedade, e o movimento, a organização explicava para as famílias, olha, vocês têm que fazer assim, quando der tal hora a gente vai para lá, e não sei o que, explicando. E eu tenho um irmão também que participa de todos os eventos, ele inclusive disponibilizou o carro, ele tinha uma Brasília velha, essa Brasília servia para tudo, uma Brasília vermelha dele, e ele carregou as madeiras, eram madeiras assim até as madeiras, aquelas madeiras, eu acho que é de construção, de refúgio, que eles vão, aí ele carregava para cima e para baixo, e a gente sempre naquela expectativa, e eu acompanhando, e eu estava com uma máquina fotográfica, eu comecei a fotografar só as crianças. Então, assim, ó, foi uma noite, assim, para mim, totalmente diferente, eu nunca tinha passado uma experiência assim, e foi riquíssima, assim, porque foi um misto, assim, de descoberta da questão da sociedade, como trata as pessoas, como são as políticas públicas para a habitação. Então veio tudo para mim, tudo naquela reflexão daquela noite. As crianças chorando de frio, de fome, sabe, um misto de desconforto, os pais ali, os grupinhos das famílias, as orientações, o medo da cavalaria, porque a cavalaria, a polícia, ela chegou uma hora ali, teve que todo mundo ficar calado, tapar a boca de criança para a criança não chorar, entendeu? Então foi uma experiência assim que eu nunca tinha visto até então, apesar de que eu já era jornalista e tal, mas não tinha participado de um movimento assim. Então, assim, eu sempre conto que a minha vida passou, assim, daquele ponto para lá, de uma outra forma. Eu passei a ver a vida de uma outra forma, assim, porque eu já tinha filhos pequenos, já tinha... eu era uma família que... A minha família nunca passou por tantas dificuldades que eu via aquelas famílias ali. Então, assim, para mim foi um marco de tudo, de experiência e de tudo. Então eu passei a ver completamente diferentes os movimentos. Esse foi um dos primeiros movimentos assim que eu comecei a participar. Então a partir daí todos os outros que aconteceram em Florianópolis eu tive participação. Então assim, ó, eu tive toda essa experiência na noite da ocupação e tal, e a partir daí eu passei a olhar o movimento com outros olhos, né, a participar de outros movimentos sociais e a participar mesmo ativamente com a intenção mesmo de transformar, de mudar, de contribuir para a organização de todos esses movimentos. É Sem Terra, Sem Teto e todos os movimentos que tiveram aqui das comunidades em Florianópolis, todos os movimentos sociais e políticos que tiveram, eu tive todos eles a participação com o objetivo mesmo de... Então, assim, eu acho que essa ocupação do Sem Teto, nessa época em Florianópolis, foi o início de tudo para mim, foi praticamente, assim, a decisão do meu rumo político, assim, o que eu decidiria da minha vida a partir de então, porque eu sou nascida aqui em Florianópolis, né, eu moro aqui. Então, eu sempre tive essa questão de social muito forte e tal, mas nunca organizado. Então, eu acho que isso foi um marco para mim, para passar a me organizar em alguns fóruns, algumas organizações, para poder realmente contribuir, porque não basta tu simplesmente querer mudar e não te organizar para isso, né? Não participar efetivamente dessas ações, né? Então, assim, a experiência que eu tive lá, assim, ó, eu chorei naquela noite, porque para mim, assim, eu olhava uma criança, eu via minhas crianças ali. Eu via aquelas famílias ali. Então eu dizia, mas por que isso? Então todo o questionamento, né? Por que essa família está passando por isso e eu não? Por que não sei o quê? Por que essa diferença? Não sei o quê. São questionamentos que tu faz, mas quando tu passa por um evento desse porte, que tu tá ali vendo a dor das pessoas,
tu não sabe o que vai acontecer, transforma a tua cabeça, né? Tu passa a ter uma consciência do que é a transformação que tu tens que participar. E para mim aquilo ali foi assim uma coisa muito emocionante, assim, para mim foi chocante no sentido assim de que, claro, tu sabe que existem as diferenças, mas tu não vive ela cruamente. E a hora que tu participa de um movimento desse e que tu sabe que tem pessoas ali organizando, ajudando e tal, aí eu passei a participar das passeatas, aí depois de todo o processo de urbanização daquela comunidade, de reuniões, mesmo não fazendo a cobertura jornalística, por eu ser jornalista na época já, eu participei já das outras reuniões com a prefeitura, reunião com a Secretaria de Habitação. Aí eu fui acompanhando todo o movimento, porque realmente dali começou a surgir novos movimentos de ocupação organizada, de terrenos que eram, esse no caso era um terreno da Coab, era um terreno polêmico, que as autoridades estavam sempre dando desculpa desfarrapada para não usar esse terreno, porque na verdade eles queriam usar de uma outra forma, de uma especulação imobiliária, não queriam nunca que fosse ocupado como foi ali. Então, assim, na época começou a dar mais visibilidade ao movimento dos sem-teto em Florianópolis, até porque até então não tinha essa organização toda. Então, o que aconteceu? A partir desse evento, o movimento do sem-teto em Florianópolis começou a ter mais visibilidade para a sociedade. Coincidiu que Florianópolis começou a aparecer para o mundo e para o país, para o mundo todo, como uma cidadezinha bonitinha, modelo, né, turística, a ilha de Florianópolis. Aí começaram a dar vários nomes, Ilha da Magia, não sei. E aí eles queriam passar a ideia, as autoridades queriam passar a ideia de que Florianópolis estava sendo invadida por imigrantes dos municípios, mandado pelos prefeitos daqueles municípios. Aí eles especulavam e diziam, davam declaração na empresa, não, porque a gente soube que mandaram um ônibus cheio de moradores lá de Lages, de não sei aonde, não sei o quê, para a sociedade ficar achando que aquele movimento não tinha validade, não tinha objetivo e que estavam sendo invasores de Florianópolis, bonitinha, não sei o quê. E na época tinha a especulação imobiliária era muito forte na época, porque Florianópolis estava realmente dando aquele boom para o turismo, né? Estava sendo descoberta. E ninguém queria que o cartão postal de Florianópolis fosse, né, ocupado ali na entrada por favelados e não sei o que e tal. E tinha muito essa questão, os políticos da época, eu acho que era o Esperidião Amin, que era o prefeito na época, eles passavam, os secretários de habitação, não sei o que, até do governo mesmo, passava a ideia de que Florianópolis estava sendo invadido, a exemplo dos nordestinos que vão para São Paulo procurar uma vida melhor, os interioranos aqui de Santa Catarina estavam vindo para Florianópolis para ocupar. E crescendo favela. Aí eles sempre ligavam a questão dos imigrantes do interior do estado com a questão do crescimento, da marginalidade, porque vem para cá, daí não tem emprego, não tem não sei o quê, não sei o quê. E tinha uma secretaria, eu não sei bem o nome, uma secretaria, eu acho que é a Secretaria de Bem-Estar Social, na época, que fazia um trabalho com esses imigrantes, tentando mandar eles para o local de origem, município de origem. Eles faziam, não, a gente paga passagem, e eles faziam isso assim como se fossem os bonzinhos, né? Não, nós vamos levar vocês de volta, porque muitas vezes, eles vinham com esses papinhos assim, muitas vezes tinha pessoas que vinham e não tinham nem dinheiro para voltar, então a prefeitura, boazinha, né, a Secretaria de Ação Social dava um dinheirinho para um lanchezinho, tudo para eles voltarem para o município de origem. Então eles davam essa ideia de que eram invasores e não pessoas que moravam aqui. Mais tarde, claro, foi feito um levantamento e foi descoberto que a grande maioria já era daqui, é daqui, ou moravam há bastante tempo aqui, ou eram nascidos aqui em Florianópolis. Então, assim, não tinha nada de invasores, nada de vindo de outros municípios, mandado pelos outros prefeitos, como eles queriam passar, e muito menos pessoas que vinham aumentar a criminalidade aqui em Florianópolis. Eram pessoas simples que tinham simplesmente moradia. Eu não vejo muita diferença da cobertura de hoje para os fatos que acontecem hoje para 20 anos atrás, 25 anos atrás. Não vejo mesmo. Eu acredito assim que
os próprios profissionais caíam naquela mesma senso comum de que é uma invasão, né? Aquele, parece pombo correio, né, das autoridades. Vão lá, entrevistam as autoridades, destacam que as autoridades falavam, que são invasores, são pessoas que querem vir para cá, que não vão ter trabalho, não sei o quê, e dão pouco destaque para o movimento em si. Então a cobertura naquela época era a mesma coisa. Tu via assim, o terreno da Coab foi invadido pelos sem teto, entendeu? Marginalizando todos esses movimentos sociais. Então, assim, eu não vejo muita diferença, e hoje em dia eles fazem isso também. Então, naquela época, a cobertura era igual, era dando, não querendo que aparecesse, não dava um destaque para o movimento organizado, e sim para a questão imobiliária, porque vai vir marginalidade, vai favela, não sei o quê, vai batendo nisso. Então, a cobertura era mais ou menos nesse nível, assim, que é hoje, entendeu? Então, em termos de profissionais, eu não vejo... Claro, com raras exceções, tinha alguns jornalistas que tinham um foco diferente, assim, como esse Geraldo que eu te falei, só que ele não trabalhava, ele chegou a trabalhar até no Jornal Estado, mas ali no dia ele estava fazendo a cobertura para o movimento do Sem Teto. Então, assim, com raras exceções de fotógrafos e jornalistas, a grande imprensa tratava como invasores, como pessoas que iam trazer favela para a cidade, iam estragar Florianópolis, que era tão bela, então não sei o quê, bem marginalizado. Questão do terreno, o terreno não pode porque tem essa encrenca aqui, não sei o quê, mas não tinha nada, era um terreno ali que estava há muito tempo sem uso nenhum. Então eles tentavam sempre passar aquelas questões que até hoje eles passam do movimento sem terra e outros movimentos sociais. Então a cobertura realmente eu não acho que mudou muito de 20 anos para cá. Não mudou, até porque assim, para o jornalista ter uma visão diferente, eu acho que talvez ele precise mais vivenciar essas coisas para poder ver o outro lado. Porque se ele trabalhar só na empresa, ele vai fazer aquilo da empresa, ele já sai pautado para entrevistar o fulano, entrevistar o prefeito que vai dizer tal coisa, ele vai lá e reproduz aquela informação. Então, assim, eu não vejo nenhuma diferença de hoje para os anos, com raras exceções, e hoje eu vejo também poucos jornalistas também com essa nova visão, entendeu? Que a grande maioria, eu simplesmente assim, fico decepcionada com a cobertura jornalística dos fatos que tem acontecido, todo o movimento social organizado em movimentos políticos de esquerda do nosso país. Eu fico muito triste mesmo, porque eu acho que não mudou quase nada. Em 20 anos são poucos, com raras exceções de alguns órgãos, de algumas entidades de jornalistas que fazem uma cobertura, né, mais voltada para a realidade mesmo do fato, e não pelos interesses que tem por trás da notícia, né? Então, na época ainda era pior ainda, porque aqui em Florianópolis nós temos essa questão da oligarquia, né, política no nosso município, que é muito forte, Ramos. Então naquela época era muito ainda. Então tu imagina que cobertura que a imprensa podia dar naquela época. Hoje ainda tem um pouquinho mais de liberdade, mas um pouquinho, não é, mas aquela época era pior ainda, era direita num governo de cabo a rabo, entendeu? Quase todos os municípios em Santa Catarina era dominado pela direita. Tu imagina que cobertura jornalística. A grande imprensa aqui sempre foi o Diário Catarinense, que naquela época foi. Jornal Estado, quem era o Jornal Estado? Comelli, né? A RBS, que estava aqui, que eram os grandes jornais, e aqueles pequenininhos que não tinham força nenhuma. Então, assim, que cobertura a gente podia esperar naquela época? Nenhuma, a não ser marginalização do movimento, né? Então, não mudou muito e não tinha nenhuma cobertura, a não ser aqueles jornaizinhos de bairro, de comunidade, que a gente via realmente o que acontecia por trás, né? Mas fora isso... Como eu acho que era o primeiro movimento organizado ali, né? A primeira ocupação organizada, tinha uma certa ainda dificuldade até para os organizadores, né? Mas assim, por se tratar da primeira, eu achei assim, primeiro que deu certo, né? E segundo, assim, que as pessoas tinham
tinha orientação de pessoas que já estavam ali no movimento, já tinham mais uma discussão política e tal. Então, assim, ó, eu acho que só deu certo porque o movimento, mesmo que estava no início, conseguiu o objetivo, entendeu? Conseguiu passar por toda a questão da repressão policial, a questão das autoridades. Então, eu acho que o movimento, na época, eles tinham toda uma organização, talvez experiência de outros estados, né? De outros municípios, porque aqui realmente não tinha. Mas eu acho que tinha liderança também, viu? Lideranças com pessoas de partidos políticos de esquerda que estavam apoiando, entendeu? Pessoas do Movimento Sem Terra também estavam, tipo assim, não orientando, mas dizendo algumas coisas, como se organizar. Então, assim, ó, eu acho que só deu certo porque a organização ali estava apoiada por outras pessoas, né? Então, assim, não teria dado certo se não tivesse um respaldo político por trás, que tinha partidos políticos por trás, tinha outras entidades, né, no movimento e tal. Então, eu acho que só deu certo por isso. Mas várias reuniões tiveram depois dessa ocupação, e assim, eu acho que a demora mesmo era até proposital, né? Porque, de repente, quanto mais demorasse, mais, de repente, desistiam, né? Então, para te resistir num ambiente, porque realmente era um ambiente com sujeira, sem saneamento, entendeu? E para te viver naquelas condições ali, muitas pessoas, muitas famílias, assim, saíram de casinhas alugadas tal, e ocuparam ali para poder ter sua escritura, o seu terreninho e tal. Mas, assim, tu viver aquilo ali e não ter... É proposital a autoridade não fazer nada para que melhore, e eles ficaram ali vários anos ali. E até gente que saía para trabalhar, que, como tu falou, eram péssimas condições ali. Então, assim, ó, só foi resolvido depois de muita pressão mesmo, muita reunião, muita coisa que aconteceu depois dessa ocupação, porque senão a intenção, acho que, das autoridades era proposital, era para que abandonasse, deixasse ali o máximo possível, eles penando para desistir, cada um voltado para o seu, né, pro seu local de origem e tal. Agora, eu acho que a resistência desse movimento é o que fez, né, a resistência, resistir, ocupar, resistir e produzir, isso. Era muito bonito, assim, né? Porque tu vê que famílias tiveram que passar por isso para ficar ali, né? Resistir tudo isso para ficar. Então, voltando àquela história de que mudou muito na minha vida, eu passei a ter essa postura também, assim, ocupar, resistir e produzir, entendeu? Porque é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Ocupar o nosso espaço, resistir a tudo que vem contra e produzir, que é o que a gente tem que fazer. Então, a lição que eu tive para minha vida, assim, foi fantástica. Minha vida foi melhor depois, entendeu? Tudo foi melhor, tudo para meus filhos, para tudo que eu pensei em termos de sociedade. Então, mudou completamente depois desse evento. E fora os outros também, né? Mas eu acho que é isso, não sei. Na subida do morro é diferente.